Doutor Júlio, como foi que chegou na tua vida medicina? Como você se encantou por essa área da saúde? Isso já veio lá da infância? Foi na sua família? Tinha outros médicos? Como foi? Isso é uma coisa interessante, porque eu sempre digo que eu sou uma pessoa que procura sempre ajudar o próximo, né? E eu tenho um exemplo muito forte, muito próximo, que é do meu pai, né, que ele é médico. E eu sempre acompanhei o meu pai, ele ia para o hospital trabalhar e eu ficava dentro do carro imaginando o que é que estava acontecendo lá dentro, né? E quando ele chegava eu perguntava, e aí, o que é que aconteceu? E ele sempre dizia, e eu falava para mim mesmo, um dia eu quero ser como ele, eu quero ajudar as pessoas da maior forma possível. E foi aí que surgiu assim, a vontade de ser médico, né? Você encontrou a cardiologia ou a cardiologia te encontrou? Como foi essa paixão? Olha, a cardiologia me encontrou antes da medicina, porque eu era muito ligado a meu avô, o pai da minha mãe, e ele, desde quando eu me lembro, ele usava marca-passo, e eu achava uma coisa inacreditável, como é que uma pessoa está viva por causa de uma máquina. E isso ali me intrigava bastante. Então eu disse, olha, se um dia eu for médico, vai ser para entender como é que essa máquina funciona. E aí quando eu ingressei na faculdade, comecei a fazer o curso, mas sempre me apaixonando cada vez mais pela cardiologia. E quando terminei a faculdade, eu segui a especialidade. Na área prática do seu dia a dia, qual assim os maiores desafios hoje que você percebe dentro da área, não do Júlio em consultório ou lá no seu trabalho, mas na área em si da cardiologia? Quais são assim as áreas mais desafiadoras que você percebe em relação à atuação com o paciente, enfim? Olha, cardiologia se tiver uma coisa matemática dentro da medicina, é a cardiologia, né? Cardiologia é uma ciência quase exata dentro da medicina, se é que eu posso dizer dessa forma. E dentro da cardiologia nós temos várias ramificações, né? A cardiologia hoje é considerada como se fosse um clínico geral do coração, porque nós temos a cardiologia do esporte, a cardiologia da mulher, a cardiologia do idoso, que é a cardiogeriatria, né? A cardiologia relacionada à arritmia. Então hoje, devido ao número de informação ser muito grande, o maior desafio é a atualização constante do cardiologista, né? Assim como todas as especialidades, eu acredito. Mas na cardiologia, como o mundo está muito dinâmico, hoje a gente sabe que ocorre em qualquer local do mundo em tempo real, a atualização hoje se faz mais do que nunca necessário. E quando a gente entra nesse mercado de trabalho, começa a trabalhar, começa a aparecer a frase, eu não tenho tempo. E essa frase é o maior inimigo, no caso nosso, do cardiologista, porque ela é diretamente proporcional à não atualização. Então eu acredito que a falta de informação do médico, associada à falta, aliás, à superinformação do paciente com as redes sociais, com a internet, que muitas vezes aquela informação não é verdadeira, então esse conflito é que causa o maior objetivo, a maior dificuldade que nós temos atualmente. É interessante, só lembrei uma coisa, que você falou que Deus, ele faz as coisas e às vezes a gente não acredita por que fez determinadas atitudes, né? Cardiologia, se hoje eu parasse de ser médico, eu diria que eu já fiz o que era para ter feito na cardiologia. Porque eu, em janeiro de 2007, 3 horas da manhã, eu dei o diagnóstico de infarto no meu pai. Então imagina o dia 1º de janeiro, 3 horas da manhã. E no Dia dos Pais, alguns anos atrás, depois de um almoço, eu já estava entrando no elevador, eu dei o diagnóstico de infarto da minha mãe. Então, eu acho que esse era um propósito, que eu tinha que ser cardiologista, porque tanto meu pai quanto minha mãe, quem deu o diagnóstico de infarto foi eu, e graças a Deus resolvemos a tempo e hoje ele está aí para contar a história. Então, eu acho que Deus realmente, basta a gente querer ver, porque nada é à toa nesse mundo, né?